O que são sistemas operacionais? Sistema operacional é um programa ou um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema, definir qual programa recebe a atenção do processador, gerenciar memória, criar um sistema de arquivos, além de fornecer uma interface entre o computador e o usuário. É o primeiro programa que a máquina executa no momento em que é ligada, e a partir de então não deixa de funcionar até que o computador seja desligado. O sistema operacional reveza sua execução com a de outros programas, como se estivesse vigiando, controlando e orquestrando todo o processo computacional. Funções dos sistemas operacionais. Todos os processos de um computador estão por trás dessa programação complexa que comanda todas as funções que impõem à máquina. Um sistema operacional possui as seguintes funções: gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, sistema de arquivos e entrada e saída de dados. Classificação dos sistemas operacionais. A classificação dos sistemas operacionais é dada por diversos fatores, sendo levada em relação ao seu projeto, em relação ao gerenciamento de processos, a quantidade de usuários que podem utilizar o sistema simultaneamente e a relação de sistemas operacionais. Em relação ao seu projeto, levamos em consideração se ela possui um núcleo monolítico, um núcleo que consiste em um único processo executado em uma memória protegida, um micronúcleo, que consiste de funções mínimas, comunicação, gerenciamento de processo e outras funções como um sistema de arquivos e gerenciamento de memória, ou um sistema em camadas, funções do núcleo que se executam em camadas distintas. Em relação ao gerenciamento de processos, podemos dividir em monotarefa, pode-se executar apenas um processo de cada vez, multitarefas, que além do próprio sistema operacional, vários processos de utilizador estão carregados em memória, sendo que um pode estar ocupando o processador e outros ficam enfileirados, aguardando sua vez. Multiprocessamento, que o sistema operacional distribui as tarefas entre dois ou mais processadores, e multiprogramação, que o sistema operacional divide o tempo de processamento entre vários processos, mantendo o processador sempre ocupado. Em relação à quantidade de usuários que podem utilizar o sistema simultaneamente, dividimos em monousuário, que apenas um usuário por vez pode utilizar, apesar de poder suportar recursos como a troca de usuário, e multiusuário. Vários usuários utilizam o computador ao mesmo tempo, seja por diversos terminais, seja por conexão remota, como o SSH. Por último, mas não menos importante, em relação aos sistemas operacionais, como, por exemplo, Linux, macOS, Windows XP, Solaris, FreeBSD, EconStation e entre outros. O núcleo Linux foi desenvolvido pelo programador finlandês Linus Torvalds, inspirado no sistema Minix. O seu código-fonte está disponível sob a licença GPL, para que qualquer pessoa possa utilizar, estudar, modificar e distribuir livremente de acordo com os termos da licença. A Free Software Foundation e seus colaboradores recomendam o nome GNU Linux para descrever o sistema operacional. GNU como resultado de uma disputa controversa entre membros da comunidade de software livre e código aberto. Inicialmente desenvolvido e utilizado por grupos de entusiastas em computadores pessoais, os sistemas operacionais com núcleo Linux passaram a ter colaborações de grandes empresas, como IBM, Sun Microsystems, HP, Red Hat, Novell, Oracle, Google, Microsoft e Canonical. O desenvolvimento do Linux é um dos exemplos mais proeminentes de colaboração de software livre e de código aberto. O código-fonte pode ser usado, modificado e distribuído com fins comerciais ou não por qualquer um, respeitando as licenças, como a GNU, General Public License, versão 2, devolvendo o código desenvolvido de volta para o desenvolvimento do núcleo. Windows é uma família de sistemas operacionais desenvolvidos, comercializados e vendidos pela Microsoft. É constituída por várias famílias de sistemas operacionais, cada qual atendendo a um determinado setor da indústria da computação, sendo que o sistema geralmente é associado com a arquitetura IBM PC compatível. As famílias ativas do Windows incluem Windows NT, Windows Embedded
Estes podem abranger subfamílias como Windows CE e Windows Servers. Entre algumas das famílias Windows extintas estão o Windows 9X, o Windows 10 Mobile e o Windows Phone. A Microsoft introduziu um ambiente operacional chamado Windows em 20 de novembro de 1985 como um shell para MS-DOS em resposta ao crescente interesse em interfaces gráficas de usuário. O Microsoft Windows passou a dominar o mercado de computadores pessoais do mundo, com mais de 90% da participação do mercado, superando a macOS, que havia sido introduzida em 1984. Android é um sistema operacional baseado no núcleo Linux, projetado principalmente para dispositivos eletrônicos móveis, como smartphones e tablets, com tela sensível ao toque ou interface de usuário baseada na manipulação direta. Desenvolvido por um consórcio de desenvolvedores conhecido como Open Handset Alliance, sendo o principal colaborador o Google. Possui interface específica para aparelho televisivo, carros e relógios inteligentes. O sistema operacional utiliza-se da tela sensível ao toque para que o usuário possa manipular objetos virtuais, como o teclado virtual. Apesar do foco ser dispositivos com tela sensível ao toque, também é utilizado em consoles de videogames, câmeras digitais, computadores e outros dispositivos eletrônicos. O Android é um sistema operacional móvel mais utilizado do mundo e em 2013 possuía a maior porcentagem das vendas mundiais desse tipo de sistema. Dispositivos com o sistema Android vendem mais que os eletrônicos com Windows, iOS e macOS combinados, com vendas em 2012, 2013 e 2014, perto da base de computadores do mundo.